Pulso Band News, com Guto Graça. Semana passada, aqui no Pulso Band News, o Guto contava pra gente, sobre a repercussão das manifestações de 7 de setembro, aquelas em que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas e como acabou se dando toda a repercussão nas redes. O Guto agora traz pra gente uma análise da manifestação do último final de semana contra o presidente da República, que não teve, evidentemente, em números, pelo menos a mesma presença nas ruas. Como é que foi essa repercussão nas redes, Guto? Bom dia para você. Fala, bom dia, ouvinte. Novamente trazendo informações e não opinião se estava lá ou não na manifestação, é quase que isso. Vamos compreender. Foi uma manifestação pífia de resultado de rede. De que forma? Eu acho que o que melhor ilustra é a compreensão. Quando você faz o corte nacional, o tema central, humor, que a gente sempre fala, ele respondeu por 30% de tudo que foi dito sobre o evento do dia 12. Sendo que 80% desse humor se referia à falta de público. Eu acho que isso ilustra um pouco o que é mobilização, o que é resultado, o que é causa e efeito. É compreensão, Barão. Acho que assim, repito, o que a gente viu, não existe aqui nenhum momento expressão de opinião. Existe sim, ver e falar de resultados. São resultados pífios, e são resultados que beiram na raia assim, realmente do humor. Levou-se para o humor porque caminhou-se para isso. E a sociedade assim respondeu. E não vamos achar que esse humor em relação ao evento estar vazio foi presente apenas de um lado da bolha. Não, a gente está falando aqui de varredura total, ou seja, é o resultado final de uma varredura do que foi o dia 12, resumindo, Barão. Ô Guto, na semana passada você falava também sobre, depois de toda aquela repercussão das manifestações de 7 de setembro, falas de autoridades e tudo mais, havia pela primeira vez, dentro da bolha bolsonarista, algumas mensagens, algumas postagens negativas com relação ao presidente, que era algo inédito e tudo mais, a gente falava sobre isso. Depois dessa manifestação do dia 12, a manifestação anti-Bolsonaro, como é que reagiu a bolha bolsonarista? Eu acho que a gente tem um número para te dizer, e é o número de quarta-feira, agora às 6 da manhã, depois concentrado e atualizado agora às 6 da manhã de quinta-feira. Já está em relação à bolha de apoio do presidente. Em relação à semana anterior, já é 15% assim, maior, ou seja, já está retomando. Todo o susto inicial parece já cicatrizando e já seguindo para um novo rumo, para um novo caminho, à espera de algum fato novo. Mas assim, repito, as cicatrizes assim que foram lambidas e, em número de perfis, já volta a atividade retornando, ou seja, parece que tudo o que aconteceu do dia 7, avanço, retorno, recuo, não está funcionando em termos de resultado pragmático do mundo de redes. Eu não falo de ambiente institucional, não falo de ambiente político, eu falo de números. Então, dos números, parece tudo meio que voltar a uma, digamos, normalidade da não normalidade que a gente já vem vivenciando há algum tempo. Ô Guto, e de novo, a gente acompanha aqui, esse assunto já não é de hoje, o futebol que nesse final de semana tem Campeonato Brasileiro, ontem teve Copa do Brasil, enfim, sempre é um assunto presente, o que o pessoal discute para cima e para baixo, polêmico nas redes também, Guto? Pois é, Barão, e acho interessante você lembrar, porque a gente tem números que a gente faz uma coluna que trata desse assunto e foi um assunto que foi muito pouco citado mundialmente. Então, como pegando o futebol e aquele momento Milton Neves de autoelogiar a coluna, em momento inicial, uma observação mundial, brincadeiras à parte, quando a gente olha que de movimentação desses atletas, é quase que o futebol, meio a história que fala do resetar a economia, voltar, como é que seria, o novo normal, o futebol fez a troca das duas maiores estrelas dos últimos 10 anos, e falando um pouco de redes, para a gente compreender isso, Messi, Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos fazendo trocas de times e de ligas significa que tem 800 milhões de fãs
mudando o foco. São seguidores deles, mais ou menos, nesse perfil, só pegando esses 3. Não fiz nem as 20 maiores somas aqui, que você chega a mais de 1 bi de pessoas fazendo movimentação de ligas e de times. E quando a gente vai, Barão, no nosso ponto nacional para compreender isso, você vê que Davi Luiz, você vê que Diego Costa, William e Caleri juntos trazem mais 40 milhões de fãs deles para quê? Para o foco no futebol nacional. Se o Cartola, o dirigente, tiver inteligência, pode usar isso para ajudar a globalizar a marca um pouco do futebol brasileiro. Não só a gente ficar vendo o campeonato chinês ou o campeonato russo passando na TV brasileira, mas, sabe, despertar um pouco isso, que uma porta está aberta. Agora resta saber como se usa. É uma migração muito grande de humanos, foi o que a gente falou, são 40 milhões de humanos olhando agora para um campeonato que talvez não estivessem prestando atenção. 800 milhões de humanos trocando de ligas, ou seja, Barão, é um momento que a gente tem que observar e não só falar de dinheiro, de Bitcoin envolvido. Eu acho que teve uma movimentação, sim, de rede e que a gente já está acompanhando para compreender um pouco esse reflexo. Barão, eu vou mudar de assunto então, porque um pouco mais cedo a gente estava falando, né, sobre a busca por profissionais dessa área de tecnologia por causa do aumento no número de ataques cibernéticos. Então as empresas brasileiras têm buscado, têm crescido justamente a procura por esses profissionais especializados em cibersegurança. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a expectativa é de que o Brasil tenha demanda para mais de 420 mil profissionais de TI até 2024. A gente está falando de abertura de novas vagas, de gente que está entrando no mercado. E o Guto trabalha justamente com isso, com análise de dados, né, de rede. Ele está ligado, a empresa dele está ligada com isso o tempo inteiro. Queria que você dividisse com a gente, Guto, as suas impressões com relação a esses números aqui e Carla, esse tema. A minha impressão, quando você fala de segurança e a gente vê isso, é só te dizer o seguinte: de 2020 para 2021, projetos que tangenciem, que você falou de cibersegurança, cresceram para o nosso trabalho de 18% a 25%, dependendo do tipo de categoria. Ou seja, não é o nosso core business, mas são projetos que começam a tangenciar o que a gente trabalha, o nosso principal negócio começa a tangenciar este tipo de assunto que não é o nosso foco. Acaba que a gente entende como generalista, mas começa a mergulhar mais, ou seja, é um reflexo que a gente tem que compreender que existe essa migração, sim, porque aonde existe mais movimento, existe a necessidade de ampliar segurança de todas as bases, de todos os bancos de acesso, ou seja, bancos que eu falo aí no sentido de banco de dados, tá? Ou seja, a gente está mais conectado, Carla. Se a gente parar para pensar, quantidade de PIX que a gente não fazia e passou a fazer, de transferências digitais, e tudo isso confluiu que no meio de uma pandemia. Ou seja, tem muito comportamento aí digital e que envolve compra online, dinheiro que cresceu. Aonde cresce isso, cresce exponencialmente segurança, cresce exponencialmente oferecimento e procura de vagas. Assim, é meio que uma movimentação, aquela coisa que é uma cadeia. Literalmente vai seguindo, é inevitável. A gente está vivenciando isso. Muito bem, o Guto Graça sempre dá segurança no que fala aqui pra gente no Band News Station. Volta na próxima semana analisando as redes pelo Brasil e pelo mundo. Grande abraço, Guto. Grande abraço, Barão e Carla. Dou segurança do que eu falo quando eu falo de rede. Opinião, quando eu dou, eu achava que o Denilson Show seria o que o Messi foi. Então eu peço, foquem mais no que eu trago de dados do que a opinião. Minha opinião pode ser furada. Os dados são mais corretos. Beijo para todos vocês, até a quinta que vem. Grande beijo, gente. Tchau, tchau. Eu adoro que quando a coluna termina, tem ouvinte que chama o Guto de bolsonarista, tem ouvinte que chama ele de petista, comunista. É um barato. Beijo, Guto. Isso é mais legal. Decidam-se. Beijo. Tchau, tchau.